Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto e a gente começa falando sobre o Roger Guedes. A diretoria admite, é muito difícil segurar o artilheiro. E olha, a informação que tivemos é que o Roger Guedes foi cortado da lista dos relacionados, que não foi divulgada, para o jogo desta noite contra o News Old Boys. Por que será? Vamos falar também sobre a janela de transferências que fecha amanhã. Outro assunto importante, o Corinthians vai colocar perto de 35 milhões de reais no bolso por um lateral. Te conto tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, indo direto ao assunto aqui no 12 em Campo, nesta terça-feira, dia 1º de agosto. Gente, é o seguinte, o Corinthians entra em campo hoje à noite pela Copa Sul-Americana, oitavas de final, o adversário é o News Old Boys. Nenhuma novidade até aí. Bom, o Vanderlei não divulgou de novo a lista dos jogadores relacionados para o jogo de hoje. Existia uma expectativa muito grande com a presença, por exemplo, do Roger Guedes, tá, para o jogo de hoje, assim como ele foi relacionado para a partida contra o Universitário lá em Lima, no Peru. Lá ele foi, jogou e ajudou a equipe a avançar para as oitavas de final. A expectativa era muito grande. O Vanderlei disse que poderá colocar em campo hoje à noite uma equipe mesclada, uma equipe com mais jogadores experientes. E, evidentemente, o Roger Guedes, que todo mundo carinhosamente chama de Fominha, já disse que gostaria de jogar, que queria jogar hoje à noite. Mas a informação que recebemos é de que o Roger Guedes está fora do jogo de hoje. E o que levanta de possibilidade? E qual o motivo do Roger Guedes ficar fora? Claro, alguns atletas serão poupados para o jogo de hoje. Evidentemente, o Renato Augusto é um deles. O Renato Augusto não deve nem ser relacionado para o jogo de hoje, né? O Cássio deve ser o reserva do Carlos Miguel, apenas porque o Matheus Donelli acabou pegando ali a suspensão, a expulsão do Matheus Araújo. Mas senão o Cássio também não seria relacionado para esse jogo. Leva a muitas dúvidas, muitos questionamentos. A diretoria do Corinthians admitiu, é muito difícil segurar o Roger Guedes. E tudo se encaminha para que, de fato, o Roger deixe o clube. Por mais esforços que o Corinthians faça, por mais tentativas de um aumento salarial, de uma valorização, de uma prorrogação de contrato, nada disso impacta diretamente na proposta que ele recebeu. Valores que todos já conhecem, que se tornaram públicos. 80 milhões de reais para o Roger Guedes, 50 milhões de reais para o Corinthians, 4 milhões de salário, podendo chegar a 5, dependendo das metas alcançadas, artilharia, premiações, títulos. Isso equivale a praticamente 5 vezes o que ele ganha jogando no Corinthians. Por mais que o Corinthians se esforce, e eu até acredito que esteja tentando uma permanência do jogador, pelo menos até o jogo contra o São Paulo, esse é o principal objetivo, é muito difícil. 1 milhão de reais, 1 milhão e pouquinho de salário, para 5 milhões praticamente, não tem como segurar. Não é o Corinthians que não tem como segurar, é qualquer clube do futebol brasileiro. Nenhum clube no futebol brasileiro tem condições de cobrir uma proposta de 5 milhões aproximados ali de salários mensais. Não tem como. Então a diretoria já começa a se conformar com esse assunto. É uma questão de tempo. É uma questão de mais alguns dias para que, de fato, o Roger Guedes possa selar aí a sua saída do clube. E há de se entender, ninguém recusa um salário de 5 milhões por mês, aproximados, né? O salário é de 4, mas repito, com premiações, com títulos, com metas alcançadas, pode chegar a 5, e 80 milhões na conta. É muita grana. Para o Corinthians também é um bom valor. O Corinthians só tem 40% do Roger Guedes e colocaria 50 milhões de reais no bolso. Então, não adianta querer tampar o sol com a peneira. É impossível. O Roger Guedes, eu acho que ele
caminha realmente para deixar o clube nos próximos dias, e essa decisão eu acho que é irreversível em função destes valores, destes números. O próprio jogador admitiu ter uma proposta na mesa do Duílio e deixou muito claro que a decisão não é só dele, é da família, do empresário, enfim. Eu acho que o Corinthians deve realmente se movimentar no mercado da bola, que, aliás, fecha amanhã, para tentar buscar um novo reforço. Porque vai ficar em cima da hora. Vai ficar... Essa decisão do Roger Guedes pode prejudicar o Corinthians para a sequência do final do ano. Porque se ele sai depois do jogo contra São Paulo, o Corinthians fica sem um atacante e não poderá contratar, a não ser que esse atacante não esteja empregado, como é o caso do Alexis Sanches, que foi oferecido ontem ao clube. Isso é um fato, isso é uma informação, isso é verdade. E o Corinthians até não descarta a possibilidade, mas claro que aguarda uma solução do caso Roger Guedes. Não seria um substituto do Roger Guedes, não tem nem as mesmas características. É um jogador que também até atua pelo lado esquerdo, pelo lado direito, mas é centroavante, né? É um jogador de área. E a janela fecha amanhã. A prioridade continua sendo o lateral esquerdo. O Corinthians tem pouco mais de 24 horas para definir aí a situação do Alan Rodrigues ou do Paulinho, que joga na Dinamarca, que o Corinthians fez consultas pelo jogador, esbarrou no valor ali. O Corinthians ofereceu 300 mil euros ao clube, ao Midland da Dinamarca, mas o clube quer 2 milhões de euros, e 2 milhões de euros é o valor aproximado ali do Alan Rodrigues, que é paraguaio, joga no Rosário Central. Então o Corinthians, o tempo é muito curto a partir de agora. A partir de agora são pouco mais de 24 horas para tomar uma decisão, para contratar alguém, ou então, depois disso, só jogadores que estejam desempregados. Então agora é uma corrida contra o relógio para contratar um lateral, que hoje me parece ser a posição mais preocupante do Corinthians. Quero saber a sua opinião com relação a Roger Guedes e também sobre a possível vinda de um lateral. Bom, e por falar em lateral, para a gente encerrar o vídeo de hoje, quem lembra aí do Carlos Augusto, lateral, jovem, bastante promissor, mas que foi vendido cedo, foi para a Europa cedo, foi para o Monza da Itália. Bom, o Corinthians vai ganhar uma bela grana com o Carlos Augusto. Tá? O Corinthians ganhou esses valores já estabelecidos na casa de 8 milhões de euros, 8 milhões de reais pelo Malcom, né? E vai receber também um bom dinheiro ali pelo Matheus Pereira, né? Pelo Matheus Pereira. Matheus Pereira, né? Eu sempre confundo os nomes, mas é Matheus Pereira, se eu não estiver enganado. Isso. Porque o Carlos Augusto está sendo negociado do Monza com Inter de Milão ou Juventus. Os dois estão a Juventus, né? Porque é feminino, a Juventus. Os dois estão ali na briga para comprar o Carlos Augusto. E com isso, o Corinthians, que tem uma participação por ser formador do atleta, todo aquela prerrogativa, né, da FIFA, aquele mecanismo de solidariedade, né, que a FIFA tem, né, que acaba, de uma forma ou de outra, ali beneficiando os clubes formadores, claro, investiram, gastaram dinheiro com esses jogadores. E Gabriel Pereira, né? Eu falei Matheus Pereira. Gabriel Pereira. Toda vez eu confundo Gabriel Pereira, Matheus Araújo, mas enfim, é o Gabriel Pereira, né? Que foi para o Al Riyad, né? Quem foi para o Al Hilal foi o Malcom. Então o Corinthians só aguarda a definição dessa transação, de bater o martelo da venda do Carlos Augusto, mas já conta aí com valores aproximados de 35 milhões de reais, tá? Então a negociação já está em fases conclusivas, fases muito bem encaminhadas, e o Corinthians vai colocar no bolso aí 35 milhões de reais pela simples venda do Carlos Augusto, do Monza para
outro gigante da Europa. Outro não, o Monza não é um gigante da Europa, mas para um gigante da Europa. Inter de Milão ou a Juventus. É um bom dinheiro, né? Então o Corinthians, aos pouquinhos ali com seus atletas formados, vai colocando um bom dinheiro no bolso e ajudando, claro, as finanças do clube. Quero saber a sua opinião. Comenta aí. Às 8 da noite a gente volta com mais 12 em Campo aqui, trazendo as informações do jogo, escalação ao vivo para você, aonde você assiste, quem apita a partida e, claro, as novidades do dia de hoje. Tá bom? Trago todas essas informações para vocês a partir das 8 horas aqui no 12 em Campo. Eu te espero e se você gostou aqui do conteúdo, deixa seu like e se inscreva no canal. Valeu? Até mais tarde. Abraço. Tchau.